Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria, retornamos aqui neste canal para deixar para você a lição de número 3 do segundo trimestre de 2024. Nesta lição, estudaremos sobre o céu, o destino do cristão. Lembra você que neste trimestre estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Já estudamos a lição de número 1, que teve como título O Início da Caminhada. E a lição de número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. São lições que já estão disponíveis no nosso canal. E você, meu caro professor e aluno que não assistiu a essas duas lições, tem a oportunidade de ir até o nosso canal e assistir estas lições que deram início ao estudo deste segundo trimestre de 2024. Dito isso, nós queremos desde já agradecer a todos vocês que têm compartilhado nossos vídeos. Nossos vídeos têm alcançado mais e mais pessoas e eu peço que você deixe aí o seu like. Eu peço a você que nos ajude a alcançar mais e mais pessoas e assim essa explicação que damos a você estende-se também a outras pessoas. É interessante também que você utilize este vídeo como meio de propaganda da EBD da sua igreja. Você pode aproveitar este vídeo e mandar para aquele aluno que está faltoso, para aquele aluno que você quer ver de volta na Escola Bíblica Dominical. Faça isso, você estará promovendo o crescimento do conhecimento da Palavra de Deus e também nos ajudando a expandir o nosso canal. Meus amados, antes de prosseguir, precisamos fazer uma breve oração pedindo a Deus que nos abençoe durante esta exposição da sua palavra através da lição da Escola Bíblica Dominical. Oremos, pois. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, te agradecemos pela oportunidade que temos de, mais uma vez, através deste canal, deixar para os teus filhos mais um comentário da lição que será estudada, Senhor, no dia 21 de abril de 2024. Senhor, que o teu Espírito nos auxilie na transmissão e que também possa ajudar os teus servos a receber, guardar, praticar e ensinar a sua palavra. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, teu amado e querido Filho. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula e sempre começamos pelo nosso texto áureo. O nosso texto áureo é o texto que está na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, aos crentes da cidade de Filipos, no capítulo 3, o versículo 20, que diz: Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Repetindo, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa verdade prática diz o seguinte: o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Nossa esperança é sua vinda. Cantamos o hino 300 muitas vezes em nossos cultos, porque o nosso desejo é entrar nos céus, é morar nos céus. Foi prometido pelo Senhor Jesus Cristo: vou e voltarei para vós. Ele prometeu em João capítulo 14. Então nós temos essa legítima esperança. Lendo novamente, o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. Continuando então, vamos à leitura bíblica em classe. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, 20 e 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a 4. Repetindo, Filipenses 3, 13, 14, 20 e 21. E Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 4. Vamos então à leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vamos aos objetivos da nossa lição? Primeiro objetivo: distinguir o céu como morada final na vida eterna com Deus. Segundo objetivo: apresentar o conceito do céu conforme o livro de Apocalipse. E o último objetivo: pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo. Repetindo então: distinguir o céu como morada final da vida eterna com Deus, apresentar o conceito do céu conforme o livro de Apocalipse e pontuar que o céu é o destino dos cristãos e o lugar de repouso após a árdua carreira da vida cristã neste mundo são os objetivos da nossa lição. Vamos então à nossa introdução. E sempre lembramos, neste momento, de você ter em suas mãos uma canetinha, de você ter a revista da Escola Dominical, se possível, nas suas mãos, e ter bem próximo de você um exemplar da Palavra de Deus, porque temos versículos que talvez durante a exposição você queira ler. Você pode pausar o vídeo e assim participar ativamente deste estudo, desta preparação para a Escola Bíblica Dominical. Lembra você que nós temos uma metodologia que nós temos utilizado em nossos vídeos. Nós percorremos toda a lição. Pode ser que você, meu caro professor e aluno, não tenha tanta afeição a esse estilo. Mas eu quero dizer para você que nós optamos por este estilo de exposição porque assim nós percorremos detalhes da lição, palavra por palavra. Podemos ver algum erro de grafia ou gramatical, se houver, e também exploramos o material que temos na nossa revista. É muito bom falar da lição abertamente, sem o compromisso dos tópicos, como muitos fazem, mas nós queremos ser fiéis às divisões da lição através do que está na revista. Vamos então à nossa introdução. Ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Isso está claro em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantida a gloriosa promessa de desfrutar do céu como sua morada na vida eterna com Deus. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso de todo cristão peregrino. Veja, irmãos, que nós estamos falando sobre a carreira que nos está proposta. Nós falamos do início da caminhada na primeira lição, falamos de entrar pela porta estreita, ou seja, iniciar a caminhada, e hoje vamos falar de qual é o nosso objetivo final, onde pretendemos, onde queremos, onde desejamos, onde almejamos chegar.
é no céu de glória, porque isso foi prometido pelo Senhor Jesus Cristo, reafirmado pelo apóstolo Paulo em suas epístolas, e nós aguardamos o glorioso dia do arrebatamento da igreja para estar para sempre com o Senhor. Vamos então ao primeiro tópico da lição: céu, o alvo de todo cristão. Primeiro item do primeiro tópico: definindo o céu. A palavra hebraica Shamaim, que significa céu ou céus, aparece 419 vezes no Antigo Testamento, diz o nosso comentarista. O termo grego ouranos, céu, aparece 280 vezes no Novo Testamento, com dois sentidos. Nosso comentarista apresenta para nós estes dois sentidos. Primeiro, como firmamento, universo e atmosfera. E segundo, como céus siderais e estrelados, região acima dos céus siderais, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus e criaturas celestes habitam. Os anjos, arcanjos, querubins, serafins habitam os céus dos céus, onde está o trono do Deus Todo-Poderoso. Nas traduções da Bíblia em língua portuguesa, a palavra Shamaim foi traduzida por altura, e ouranos ou auranos, podemos ver também escrito auranos em alguns textos, como algo elevado. Então, Shamaim foi traduzido como altura e ouranos como lugar ou algo elevado. Prosseguindo, ambas as palavras são usadas para se referir a três locais distintos. Eu acho importante esta parte da lição, porque nós temos o céu atmosférico. Em Deuteronômio 11, versículo 11, temos o céu atmosférico. É o céu que está mais próximo de nós. Alguns estudiosos chamam isso de céu inferior. Depois nós temos o universo ou firmamento dos céus. Seria o céu estelar, onde estão as estrelas. E por último, o céu como morada de Deus. Ora, meus amados irmãos, dos três locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro céu, a morada de Deus. Nós vamos ver nesta lição que o apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu. Ora, se Paulo menciona o terceiro céu, obviamente há o primeiro e há o segundo. Então, os três céus conhecidos são o céu inferior, a Uranus, o céu intermediário, Mesorâneos, e o céu superior, Eporâneos, que é onde está o trono do Deus Todo-Poderoso. Continuando, vamos então ao segundo item do primeiro tópico: o céu conforme o ensino de Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Não por acaso esse céu está enfatizado nas cartas de Paulo ou na carta do apóstolo como lugar celestial, o lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado, o de estar para sempre com o Senhor, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, diz lá: e assim estaremos sempre com o Senhor. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial no presente momento de sua vida. Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. Nós temos uma vocação celestial. Nós temos uma chamada para morar nos céus. O Senhor Jesus Cristo nos deu este acesso, porque vamos duvidar se está bem expresso, claro, na palavra de Deus, que nós temos uma ligação direta com o céu. Vamos então prosseguir. Terceiro item do primeiro tópico: o alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a este mundo. Por isso, Paulo ensina que prossegue para o alvo, isto é, a linha de chegada, que o atleta alcança o prêmio. Assim, o apóstolo persegue o prêmio com determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação.
a carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. Há um versículo muito bonito que eu quero ler para você, para não cometer equívoco ao citá-lo. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Por isso que é bom você ter aí nas suas mãos, meu amado, um exemplar da palavra de Deus. Porque, vez por outra, citamos algum texto sagrado e é bom conferir. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, é olhando para Jesus. Não olhe para ninguém, não olhe para pastor, para líder, olhe para Jesus, porque ele nos garante uma vida eterna nos céus. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida e por isso o crente se volta para as coisas do céu. Colossenses capítulo 3, versículo 2, diz que nós vamos agora pensar nas coisas de cima. A expressão "a nossa pátria está nos céus" sintetiza bem essa nova realidade. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial. Carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora pertencemos à família de Deus e temos a cidadania celestial. Continuando, para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, em que finalmente terá o corpo abatido, transformado conforme o corpo glorioso de Jesus Cristo. Vale ler aqui, primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 2. Também um texto conhecido, mas eu quero ler para você esta passagem bíblica. 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém. Prosseguindo, vamos à sinopse dessa primeira parte da lição. O cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. Repetindo, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. Vamos então à segunda parte da lição, o segundo tópico, a descrição do céu, segundo o livro do Apocalipse. Vamos então a esta parte da lição, descrição do céu, segundo o livro do Apocalipse. Primeiro item do segundo tópico, o novo céu e a nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme Apocalipse capítulo 6, em que predominaram a desordem, a tribulação e o juízo, o quadro revelado na sequência é o de um novo estado eterno. Aqui o comentarista faz uma alusão a todo o livro de Apocalipse, porque o Apocalipse ele pode ser dividido em 3 partes principalmente. Estas partes estão em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, que diz: escreve as coisas que vistes, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. As coisas que vistes se refere ao capítulo 1 de Apocalipse, que é a revelação do Cristo glorificado para João. As coisas que são se refere ao que estava acontecendo nas igrejas naquele momento, Apocalipse capítulo 2 e 3. E as coisas que hão de acontecer
diz respeito ao Apocalipse capítulo 4 até o final do livro e da Bíblia. Então temos nesse final do Apocalipse a revelação da grande tribulação, que vai do capítulo 6 ao capítulo 19. Já os capítulos 20, 21 e 22 começam a mostrar para nós o que é o estado eterno. Os salvos eternamente com Deus e os ímpios lançados no lago de fogo e enxofre, onde estará também a besta, o falso profeta e o próprio Satanás será ali lançado. Eu estou aqui fazendo esse pequeno resumo para que você entenda o que o comentarista diz, que a partir do capítulo 6 nós temos a abertura dos céus, mas no final do livro de Apocalipse nós temos o estado eterno. Prosseguindo, o apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar não existe mais. Este céu, também Uranus, é o espaço astronômico. Não se trata da habitação eterna de Deus. Então, o apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra. É claro que o céu, morada de Deus, não sofrerá nenhuma alteração. O que sofrerá alteração é o céu astronômico, que nós identificamos ali como o céu atmosférico, e assim haverá uma única grei. Céu e terra serão uma mesma grei, serão renovados, conforme o próprio apóstolo Pedro também vai dizer, a lição vai nos dizer isto. Prosseguindo, diz assim o nosso comentarista: o adjetivo grego kainos, novo, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, fresco, recente, não usado. Nesse sentido, o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isaías profetizou a criação de novos céus e nova terra. O apóstolo Pedro confirmou essa esperança. Esse lugar é o destino do cristão, um novo lar, completamente redimido, sem qualquer semelhança com o mundo antigo, pois eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor em sua palavra, em Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Então, estamos falando de um novo céu, de uma nova terra, onde habitará a justiça, porém ao santo, ao fiel, aquele que teme ao Senhor, os santos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E nós, a igreja que vivemos hoje, estamos esperando uma habitação celestial, que é chamada de nossa cidade nas cartas de Paulo. E agora é o que veremos no próximo item. A linda cidade como nossa nova morada. No versículo 2 de Apocalipse capítulo 21, o apóstolo faz menção à descida da cidade santa, e somente a partir do versículo 9 que ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão. Há vários versículos que podem comprovar isto, meu caro professor. Basta conferir aí na palavra do Senhor. Assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo, a glória de Deus a iluminará e o Cordeiro será a sua lâmpada, como está em Apocalipse capítulo 21, versículo 22 e 23. Então, cremos que a nossa cidade está nos céus, e essa cidade, ela descerá e pairará sobre a Jerusalém terrestre, e assim estaremos na nossa casa, e assim estaremos na nossa cidade, habitando no lugar que Deus tem preparado para os santos. Na Nova Jerusalém não haverá dor, tristeza ou sofrimento. Deus limpará dos seus olhos, diz esse versículo, toda lágrima. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Além disso, depois da ressurreição, e quando todas as coisas forem consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a nova Jerusalém celestial como o lugar de redimidos
que habitam a gloriosa cidade. Portanto, amados irmãos, para nós, a visão descrita em Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade. A Nova Jerusalém, corrija aí na sua revista porque está escrito de forma errada, como a nova cidade, o nosso novo lar, criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo o sempre. É isso que aguardamos, meus amados irmãos, o momento maravilhoso do arrebatamento da igreja, porque a partir deste momento estaremos para sempre com o Senhor. E aí passaremos pelo tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro, estaremos com Cristo na manifestação de Cristo em glória, estaremos também com Cristo no seu reinado milenar aqui na terra. E assim, após o arrebatamento, estaremos para sempre com o Senhor. E teremos então a nossa cidade, a Nova Jerusalém, onde habitaremos para todo sempre. Sinopse dessa segunda parte da lição: a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos santos, lugar em que os santos habitarão. Repetindo, a Nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos santos, lugar em que os santos habitarão. Terceiro e último tópico da lição: céu, o fim da jornada cristã. Já que estamos falando da carreira que nos está proposta, já que falamos do início da caminhada, vamos nessa lição falar do fim da nossa jornada neste terceiro tópico desta terceira lição. Diz assim o primeiro item do terceiro tópico: estaremos onde Deus está. Em Apocalipse capítulo 21, há uma concretização da jornada cristã, em que o cristão estará onde Deus habita, conforme o nosso Senhor disse que viria e nos levaria para estarmos com o Pai. João capítulo 14, versículo 3. Neste lugar habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele o nosso Deus. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento. O que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Jesus já morreu por nós, mas nós, enquanto estivermos nessa terra, somos suscetíveis a pecar. Mas nosso corpo agora será um corpo glorioso. Então agora poderemos sim ter uma comunhão próxima com Deus. Habitaremos onde Deus habita. Glória a Deus por isso. Continuando, cumprindo toda a expectativa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Nosso alvo é chegar ao céu, porque lá é onde o nosso Senhor está. E nós o adoraremos por toda a eternidade. As lágrimas cessarão, segundo o item do terceiro tópico. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é a de que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Essas lágrimas simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus por isso. Ficará aqui todo o sofrimento, toda a dor, toda a angústia, e nós estaremos em um lugar de prazer, de alegria eterna. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material. Não basta simplesmente transformar os homens, é preciso transformar também o ambiente no qual estes homens residem, o ambiente no qual estes homens habitam, vivem. Por isso, haverá uma renovação dos céus e da terra, como diz o apóstolo Pedro, para que tenhamos esta liberdade de estarmos sempre com o Senhor, sem o pecado e as coisas que nos bloqueiam de chegar até o nosso Deus. Terceiro item do terceiro tópico: o céu como repouso eterno. A expressão repouso nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constantes atividades.
adoração, serviço, ilimitada aprendizagem. Quando você conversar com adeptos de uma das seitas que foi fundada por Charles Taze Russell, você verá ele dizendo que nós não podemos ter esperança celestial. Dirá até que só vai 144 mil para o céu. E eles perguntam às vezes para nós: o que você vai fazer lá no céu? Deus vai restaurar esta terra e nós ficaremos por aqui mesmo. Meus amados irmãos, o que a Bíblia mostra é que o céu é um lugar de adoração. O céu é um lugar de serviço. O céu é um lugar de comunhão. O céu é um lugar de alegria. O céu é um lugar de louvor. O que Isaías revela no capítulo 6 do seu livro é que lá há uma constante adoração. Os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando você lê Apocalipse capítulo 4 e 5, você vê seres angelicais louvando e adorando a Deus. 4 animais, 24 anciãos, anjos, miríades de anjos louvando ao Senhor. Céu não é velório onde só há tristeza e silêncio. Céu é um lugar de muita adoração e louvor e serviço a Deus. Até porque nós estaremos com o Senhor para todo sempre. E Ele regerá todas as nações e nós reinaremos com Ele para sempre. Então, há muito o que fazer quando entrarmos nos céus, quando chegarmos na Nova Jerusalém, que de Deus descerá para que nós habitemos nela. É claro que nós teremos o corpo glorioso, o corpo transformado, não teremos o corpo limitado, nosso deslocamento será fácil, não precisaremos mais de recursos como carros, como foguetes, como celulares, não precisaremos desses recursos. Não, amados irmãos, nós estaremos para sempre com o nosso Deus e o nosso corpo completamente transformado e glorioso, conforme o corpo do nosso amado Salvador Jesus Cristo, é o que diz a palavra do Senhor. Então, teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Isto é, talvez inaceitável na concepção humana, porque, como disse o nosso comentarista lá no início da lição, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas que são espirituais. Continuando, por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou de descanso, é pelo fato de que o crente descansará de suas fadigas, cansaço e exaustão presentes hoje. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Esse lugar de repouso é o final de nossa jornada cristã. É a experimentação da morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida cristã atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como verdadeira esperança. O nosso comentarista deixa para nós Colossenses capítulo 3, versículo 2. Mas eu acho importantíssimo lermos do versículo 1 ao versículo 4, que diz: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Colossenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Que linda passagem bíblica. Se já ressuscitamos com Cristo, agora nós vivemos uma vida voltada para uma esperança celestial. Nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, como diz o nosso texto áureo. Vamos então à sinopse dessa última parte. Céu é o lugar de repouso do cristão e o fim da nossa carreira espiritual. Repetindo, céu é o lugar de repouso do cristão e o fim da nossa carreira espiritual. Conclusão da nossa lição: para se viver.
a esperança celestial, é preciso nascer de novo, viver em Cristo e transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. Sem isso, é impossível crer nas coisas espirituais, pois estas só podem ser discernidas espiritualmente. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na Palavra de Deus. Amém. Terminamos essa aula convidando você para a quarta lição. Não perca a quarta lição do segundo trimestre de 2024, na qual falaremos sobre como se conduzir na caminhada. É a quarta lição e vem coisa boa por aí, meus amados irmãos, durante todo este trimestre. Depois falaremos sobre os inimigos do cristão, as nossas armas espirituais, o perigo da murmuração, confessando e abandonando o pecado, resistindo à tentação no caminho, desenvolvendo uma consciência de santidade, a realidade bíblica do inferno, a bendita esperança, a marca do cristão, e a última lição, voltaremos a falar do céu, quando estudarmos a cidade celestial, que é uma lição bem parecida com essa que nós estamos estudando hoje. Será a lição que encerrará este trimestre, a 13ª lição, a cidade celestial. Eu termino aqui agradecendo a você que está conosco nesse canal. Peço que compartilhe esse vídeo com outros irmãos e irmãs. Deixa aí o seu like e assim vamos prosseguir juntos. Você aí assistindo nossas aulas e também nos dando feedback quando for possível. E nós aqui orando ao Senhor e continuando este tão importante trabalho. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra e até a próxima aula. Te espero aqui.